Olá, estamos iniciando mais um programa conversando com João e Arlete Berbel, e um programa que está sendo gravado aqui no IMA, Instituto de Medicina do Além, cuja sede é Franca, interior do estado de São Paulo. E o tema que nos traz hoje, por indicação até do senhor João e da dona Arlete Berbel, é para nós falarmos um pouquinho do Clube do Livro, da obra de 300 livros já produzidos, alguns ainda em fase de prelo. Prelo, né, Silvana, é uma conversa assim para quem mexe com gráfica, sabe, que está lá sendo preparados. Mas editados nós temos já 270 livros. Ao meu lado, a Silvana, que gerencia a parte aí de comunicação e marketing do IMA e coordena toda a parte do Clube do Livro, e também o Silvano, que é o responsável aí pela produção, pela pré-impressão, produção dessa obra fabulosa, monumental, desses 270 livros já colocados à venda. Os associados do Clube do Livro, eles já vêm recebendo todos os meses um livro desse pelo correio. Você pode estar em qualquer rincão do Brasil, recebe pelo correio, fora do Brasil também recebe. E a gente vai conversar um pouquinho para ver como é que é essa dinâmica, como é que funciona isso, como é que se faz para se associar ao Clube do Livro e também como é que faz para adquirir os livros em todas as apresentações do médium de cura João Berbel, não apenas em Franca, mas fora de Franca também. Sempre tem uma equipe ligada aí ao Clube do Livro, ligada à editora, oferecendo esses livros aí à venda, e livro é conhecimento. Silvana, obrigado pela oportunidade. A gente vem trabalhando já há alguns meses juntos, né, discutindo aí estratégias de comunicação para o IMA, para difundir cada vez mais o trabalho da equipe do João Berbel, e eu fico muito feliz porque é um trabalho que já vem apresentando algum resultado, e a gente tem certeza que cada vez mais nós vamos estar vendendo cada vez mais livros aí, exatamente para levar o conhecimento que João Berbel nos traz através do trabalho de psicofonia. Então, Ronaldo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando a respeito do Clube do Livro e estar trabalhando nessa obra, como você comentou, maravilhosa. O Clube do Livro, através da mediunidade do médium João Berbel, traz todo mês um lançamento novo, um livro novo. Essa mediunidade chama psicofonia. Ele fica mediunizado por várias horas, recebendo através do pensamento a mensagem e vai falando a mensagem dos livros. Tudo isso é gravado através dos computadores, gravadores, e depois enviado à editora para editar os livros. E todo livro é de autor espiritual, que traz essas histórias, essas vivências da espiritualidade para nós, para que possamos aprender um pouquinho mais através dessas mensagens, dos ensinamentos de Jesus. E foi criado o Clube do Livro do Dr. Alonso, para que você possa receber lá na sua residência, todo mês, um livro do médium João Berbel. Todo mês tem um lançamento novo, um livro novo. O lançamento do mês de fevereiro chama A Devoção. A Devoção é um livro maravilhoso, onde conta a história de um milagre, né, da Nossa Senhora de Aparecida. Quem tiver oportunidade de ler essa obra, ela se encontra no site. O endereço do site da editora Farol das Três Colinas é www.faroldastrescolinas.com.br. Você pode acessar e você vai encontrar todas as obras da editora, todas as obras que vieram através da psicofonia do médium João Berbel. Nós já tivemos a oportunidade de termos um programa anterior, no qual o Silvano e a professora Beth nos explicaram em detalhes o processo de psicofonia, e é um processo realmente diferente e que demonstra a importância da mediunidade do João Berbel. E como você bem destacou, Silvana, não é apenas a presença do Dr. Alonso, que também trouxe informações para publicações de livros específicos dele. Nós temos aí Galileu Galilei, não é? E vários romancistas, né? Aliás, a obra de 270 livros
já editados e distribuídos para o mercado, mais de 1 milhão de exemplares vendidos e outros 30, vamos repetir a palavrinha-chave para quem trabalha em gráfico, no prelo, né? Estão no prelo, tem na verdade uma estrutura que é uma estrutura que requer muito sacrifício no sentido de estar atento ao que acontece. Isso já a gente percebeu na sala em que o João Berbel, o médium João Berbel, estava gravando com seus vários microfones à sua frente, a professora Beth trabalhando com software, com computador, para transformar o áudio em texto. E depois tem todo um outro processo ainda, que é a pré-impressão para chegarmos à impressão. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, você que conhece, que começou inclusive o trabalho de edição dos livros do João Berbel. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que é esse trabalho que você faz para nós chegarmos até o livro pronto, impresso, à disposição do leitor, tanto nas livrarias quanto também no Clube do Livro. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho dessas coisas. E no começo, que eu trabalho com o João já faz 22 anos, são 22 anos que passaram muito rápido. E eu comecei auxiliando o João Berbel justamente no livro. Nós fazíamos o Clube do Livro para as pessoas que vinham aqui e muitas as pessoas, elas assinavam o Clube do Livro, ajudavam na divulgação. Enfrentamos muito preconceito pela humildade em que os livros eram escritos e as criaturas, elas não gostavam, principalmente aqueles mais arraigados na doutrina, achavam que o livro não era muito doutrinário. E eu, como nasci num berço espírita, e os primeiros livros que eu comecei a ler, que foi das obras básicas, eu vi que os livros tinham muito a ver, porque ele atingia a maioria daquele povão humilde, aquele povão simples, com linguajar do cotidiano, do dia a dia. E eu comecei a trabalhar com o João Berbel com muito afinco, vontade, e fomos aprendendo aos poucos a mexer com o livro. E depois, através de estudo e outras coisas mais, a gente foi convidado a ajudar na confecção dos livros. Eu e minha esposa. A minha esposa, porque ela lia todos os livros do João Berbel. São 270 livros e 280 livros nós já lemos. São 270 já editados. E o restante, eles já estão engatilhados para uma futura edição. Então a gente acompanha o João Berbel na psicofonia e a gente nota que ele fica muitas vezes mediunizado, porque ele já tem o treinamento da sua mediunidade. E ele fica mediunizado às vezes 2 horas, 2 horas e meia falando. E como hoje nós temos a facilidade de transformar o áudio em texto, o computador transforma. Mas é lógico, depois tem que passar tudo por uma revisão, tem que passar tudo pela montagem do livro e outras coisas mais. Quem é editor sabe muito bem do que eu estou falando. Até chegar na gráfica. E até chegar na gráfica, esse livro, ele tem que passar por uma série de processos. E a última revisão ainda é feita na gráfica. Não pode ser editado sem passar pela gráfica. Então, nós estamos aqui justamente empenhando na divulgação do livro aqui do Instituto de Medicina do Além, da editora Farol das Três Colinas, para justamente levar um pouco de informação a todas as criaturas, porque a informação, ela é tudo na vida do ser humano, porque a informação, principalmente a espiritual, ela vai de encontro com as necessidades atualmente de todas as criaturas. Obrigado, Silvano. Importante isso que você colocou. Você estava falando agora, eu relembrei a minha infância.
Meu pai, ele me ensinou já quando eu fui alfabetizado com 5 anos de idade, e ele falava, ele lia jornais diariamente, né? Revistas, na época a revista vinha do exterior, vinha da Alemanha, dos Estados Unidos, e ele sempre falava, não apenas para mim, mas para meus irmãos também, que a leitura é que faria com que nós pudéssemos ser pessoas e profissionais bem-sucedidos ou não. E aí eu perguntava para ele assim, papai, o que eu tenho que ler? Ele falou, leia tudo. Você lê o jornal, mesmo que você não entenda, você leia. Você leia a bula de remédio, né? Vai lendo. Nunca deixe de ler. E graças a Deus, a esse ensinamento dele, é isso que você acabou de deixar claro também, eu nunca parei de ler, nunca vou parar. E vale isso ainda hoje, né? Você pode medir. E existem vários conceitos de novas, modernas gestões de recursos humanos, de talentos humanos, como se fala nas grandes empresas, né? Onde uma das perguntas fundamentais, até para avaliar o candidato, é o seguinte: o que você lê? O que você já leu? Né? E não me venham com essa história de Twitter, 140 caracteres, né? Ou então essas novas tecnologias, porque tem que ler também. Né? E tem que saber escrever. E só vai saber escrever quem souber ler. Eu queria aproveitar essa oportunidade, que é uma oportunidade muito agradável para mim de conversar com vocês, e uma das coisas que me fez assim, a ter um viés, um olhar diferenciado aqui para o trabalho de vocês, principalmente da Silvana. Eu queria que de uma maneira assim, bastante objetiva, Silvana, você contasse como é que você veio parar aqui no IMA, e hoje você é voluntária, como o Silvano também é, mas você tem uma história e um histórico muito bonitos, que servem inclusive de exemplo para o nosso telespectador. Então, de uma maneira bastante concisa, porque o nosso tempo é curtíssimo, que você contasse o que aconteceu para que você viesse parar aqui no IMA. Então, há 18 anos atrás, eu tenho 3 filhas, e uma das filhas minha, a caçula, ela foi diagnosticada com leucemia. E eu já tinha ouvido falar do IMA, até eu já tinha vindo no IMA, né? Na oportunidade por conta do meu esposo, mas não era aqui nessa instituição enorme que é hoje. Era numa casa de 5 cômodos, bem pequenininha, onde o Sr. João já atendia lá. E quando minha filha deu leucemia, eu trouxe ela para cá. E ela foi consultada com o João Berbel, o doutor Alonso. E o doutor Alonso falou assim para mim: filha, não se preocupe. Em 30 dias a doença não vai mais aparecer. Franca não tinha um atendimento na pediatria, né, de oncologia, e nós fomos para Ribeirão Preto para fazer o tratamento na terra, porque conforme a orientação você tem que fazer o tratamento espiritual, mas também tem que manter o tratamento convencional. E nós fomos, em 30 dias, nós voltamos em Ribeirão Preto, onde ela fazia o tratamento lá em Ribeirão Preto, com o médico José Bernardes, e na época ele falou assim: olha, estava eu, meu esposo e minha filha, eu não sei o que vocês estão fazendo, mas continua, a doença não está mais aparecendo. Na hora eu fiquei assim, né? E viemos embora. No meio do caminho eu lembrei, falei assim: Osmar do céu, o doutor Alonso falou que em 30 dias a doença não ia aparecer, e realmente a doença não aparecia mais. E foi todo um caminho de tratamento, fazendo o tratamento, porque tinha que passar pelas químio, e o doutor Alonso aqui falando para mim: filha, para com essas químio. Eu falei: doutor, eu não posso parar. Como é que eu vou parar, sendo que ela é menor de idade? Se eu parar, eles vão vir atrás de mim, ainda brincando, né? Ele falou assim: tá certo, minha filha. E continuamos o tratamento aqui e o tratamento em Ribeirão Preto. Quando já se fazia mais ou menos 3 anos e meio, faltava uma químio, a última químio, ela pegou uma pneumonia que virou a Sara. E ela ficou no CTI, entubada. E na oportunidade eu pedi para a médica lá, desenganou ela, falou que se eu tivesse uma religião que era para me procurar, porque o que eles tinham que fazer eles já tinham feito. E nós ligamos aqui para o João Berbel, explicamos que ela estava no CTI. Ele falou: filha, fica tranquila, nós vamos fazer o tratamento à distância, vamos ficar em oração. E assim, lá em Ribeirão, nós estávamos todos lá, a família foi chegando, né?
pessoal de fora, Franca, Ribeirão, porque eles tinham desenganado a Ana Flávia. E lá do lado do hospital que eu estava, tinha um centro espírita que eu fui lá tomar um passe, eu e meu esposo chegamos chorando, e a médium falou assim para nós: olha, filha, não se preocupe, não chore, sua filha precisa de você através do pensamento. E na hora, foi como jogasse um balde de água fria, paramos de chorar. Passamos para a sala do passe, a passista falou assim para mim: filha, agradece a Deus todos os dias, de manhã e à tarde. Na hora eu não entendi muito bem, mas, né, vamos continuar em oração. E quando foi 8 horas da manhã, fomos no consultório médico. Chegando lá, o médico falou assim: não, pode deixar que eu já vou lá no hospital visitá-la, né, e vai dar tudo certo. E nisso já tinha começado o tratamento à distância para Ana Flávia. Quando foi 11h30 da manhã, o médico chegou lá para vê-la lá no CTI, e ele desceu de lá sorrindo, né? Falou: nossa, os glóbulos da Ana Flávia subiram, estava 600, foi para 1.800. Tirei o raio-x, o pulmãozinho, não tem nada, tá limpinho. Eu falei: nossa, que bênção. Foi uma bênção de Deus. Das 8 horas da manhã às 11h30 da manhã, o diagnóstico mudou completamente. Ela ficou 21 dias no CTI, né, fazendo a manutenção, cada dia melhorando, mas o quadro dela, que estava irreversível, em 3 horas mudou completamente. E aí o IMA passou a ganhar uma nova voluntária. Passou a ganhar uma nova voluntária. E quando eu estava aqui, que eu trazia ela, né, nos retornos, nas cirurgias, eu falava assim, eu entrava aqui dentro e falava assim: quando ela terminar o tratamento, eu venho como voluntária. E assim foi feito até hoje. Silvana, essa história é muito bonita, é muito enriquecedora, não é? Porque é um depoimento e mostra como o livro, como o conteúdo que nós temos aqui, que o médium João Berbelo nos traz, ele modifica as vidas, ele muda para melhor. Não é apenas com a fé, mas é com os exemplos, com as histórias que são relatadas, com os depoimentos que são colocados aqui, faz com que as pessoas possam realmente passar por uma reforma íntima muito grande. E uma reforma íntima para melhor. Justamente, eu acompanhei na época a Silvana, quando passava ali em frente à livraria, com a filha dela, que tinha 2 anos e meio, ela passava com a máscara assim, e eu olhava ali aquelas 2 criaturas entrando, e eu sabia que eles iam ter um retorno muito bom. É aquele ditado: a fé, ela não prescreve, e a fé, ela não é cega, não pode ser cega. E tudo isso está no conhecimento que a pessoa adquire através dos livros, através da literatura. Ele vai saber que a força do pensamento é muito grande e que Deus tem uma bondade que vai muito além da nossa imaginação. E se ele bater na porta com muita fé e humildade, ele vai abrir a porta e vai mostrar para as pessoas, falar assim: filho ou filha, eu estou aqui à sua disposição. Muitos vêm pela dor e outros por amor. E eu, graças a Deus, eu não vim pela dor. Eu vim por amor, eu fui convidado e por amor eu estou aqui, já faz 22 anos, e eu acredito que vou ficar o restinho aqui. Muito bom, muito bom. Infelizmente a gente luta aí com uma questão de horário. Eu agradeço a você, Silvano, a você, Silvana, minha companheira, minha chefe de trabalho aqui no IMA. Você que responde pelo Clube do Livro, aqui na nossa legenda nós estamos colocando os dados de como fazer para se associar ao Clube do Livro. Qualquer apresentação, consulta, retorno, uma obra por mês, né? Inédita, obras inéditas sempre. Qualquer apresentação onde João Berbelo e sua equipe estiverem, sempre tem uma equipe da livraria, da editora, junto com uma equipe aqui do Clube do Livro, para poder
oferecer essa oportunidade em comum para o nosso telespectador em enriquecer o seu conhecimento e conhecer um pouco também do que acontece no campo espiritual. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, o programa sempre aberto para a gente poder voltar a conversar quando vocês entenderem, quando tiverem... Não vou falar de lançamento de um livro, porque isso aqui é todo mês tem lançamento de livro, né? Senão teríamos que ter um programa último. Existe sempre o lançamento. Sempre o próximo, é verdade. Então eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. E a você, amigo nosso aí do canal YouTube, nós voltamos na próxima semana Conversando com João e Arlete Berbel. Até lá, muito obrigado.